lá, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem específica de Gênesis, sabe? Capítulo 37, versículo 13. Vamos usar um devocional que recebemos para explorar a história de José. Oi. Sim, uma história fantástica, né? Cheia de camadas. Exato. E o ponto central aqui que esse material levanta é um contraste, assim, muito forte. Qual seria? De um lado, a gente tem a obediência do José a um chamado, que era do pai, Jacó, mas também parece divino, né? E do outro lado, as tramas dos irmãos. Motivação clara, inveja, ressentimento. Faz todo sentido essa leitura. E o versículo-chave para isso tudo é Gênesis 37, 13. Perguntou Israel, que é Jacó, a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: Eis-me aqui. Esse eis-me aqui. É poderoso, né? Mas antes, só para contextualizar, a gente tem que lembrar dos sonhos do José que ele contou. Isso já tinha criado um clima péssimo. Sim, os irmãos acharam pura arrogância, né? Tipo, quem ele pensa que é? Isso. Mas a perspectiva do devocional é outra. É que José estava, na verdade, alinhado a um propósito de Deus, sabe? Não era para se mostrar. E aí vem o envio. Jacó manda ele checar os irmãos, e essa resposta, eis-me aqui. Nossa, é muito rápida, né? Super imediata. Mostra uma prontidão total, não é só um voo, é tipo, estou à disposição para obedecer. Essa obediência dentro de toda a história parece já ser um sinal dessa submissão a um plano maior, mesmo sem ele entender tudo ainda. E é interessante pensar nisso porque a visão dos irmãos era o oposto, né? Totalmente distorcida. Completamente. Para eles não era o irmão obediente, era o quê? O filho preferido, sabe? Talvez até um espião do pai vindo ali. Fiscalizar. Nossa, que tenso. Muito. A presença dele era carregada para eles. E a análise até comenta que a viagem não foi fácil, né? José se perdeu procurando os irmãos. É verdade. Isso só reforça, tipo assim, que a obediência dele não era algo simples ou sem desafio. Era uma escolha, sabe? Seguir em frente mesmo com dificuldade, mesmo sabendo da hostilidade que provavelmente ia encontrar. E que hostilidade! O material detalha bem as intenções dos irmãos. Não era só uma raivinha. Não mesmo. Eles planejaram literalmente eliminar José, o sonhador, como eles chamavam com desprezo. Queriam apagar o que viam como ameaça ao lugar deles na família, ao status quo. Terrível. Faz a gente lembrar daquela passagem de Provérbios, né, que o material cita. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Eles achavam que estavam fazendo certo para eles. E aí que está o paradoxo, né? Que o devocional explora muito bem. As ações deles, que eram para destruir José e os sonhos dele, Sim. foram justamente o que empurrou ele para o Egito, para o cumprimento daquele destino todo. Em vez de acabar com sonhos, eles, sem querer, deram o pontapé inicial. Caramba, é impressionante como a intenção e o resultado podem ser opostos assim, né? E a postura do José no meio disso tudo? O ponto forte é que ele não ficou reclamando, sabe? Ou buscando vingança ali na hora, mesmo sendo jogado num poço vendido. Situações horríveis. Exato. A postura dele, como o devocional interpreta, foi de uma confiança muito profunda no propósito de Deus, mesmo na pior das piores situações. A obediência não era fraqueza, era uma força que sustentava ele. Ele manteve a fé no processo, por mais doído que fosse. Uma força silenciosa, talvez. Poderia dizer assim. Uma força que vem da confiança, né? Então, a mensagem principal que sai disso é sobre o poder da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando a gente não entende nada e está enfrentando, sei lá, incompreensão, hostilidade. Fica clara a diferença, né? Entre os planos humanos, muitas vezes baseados em coisa ruim, tipo inveja, medo. Isso. E um propósito divino que se desenrola, às vezes apesar desses planos ou até por meio deles. E pra gente não ficar só na história antiga, o material traz umas reflexões bem práticas, sabe? Pra gente pensar na nossa vida. Legal. Quais, por exemplo? Tipo, onde será que a gente precisa dizer, eis-me aqui? Assumir algo, mesmo sem entender tudo, sem ter garantia. Boa pergunta. E também, como é que a gente faz para manter a fé quando vem oposição, quando tudo parece ir contra o que a gente esperava? É um desafio, né? Com certeza. E por último, uma que achei bem profunda.
Como é que a gente pode viver mais a história que Deus talvez tenha para nós, em vez de ficar só nos nossos desejos, nos nossos planos imediatos, que às vezes são limitados, né? Ou até errados, né? São perguntas que ficam mesmo, mexem com a gente. Recapitulando rapidinho, então, a história de José, por essa ótica, é um exemplo muito forte de como a obediência, focada num propósito maior, pode, de forma surpreendente, navegar e até prevalecer sobre as intrigas e as dificuldades mais pesadas. Uma lição poderosa de resiliência e fé. Exato. E para fechar, fica aquela provocação. Será que algumas das nossas maiores dificuldades, aqueles aparentes becos sem saída, não poderiam ser, na verdade, desvios necessários? Interessante. Tipo, redirecionamentos que, mesmo doendo na hora, colocam a gente num caminho para um resultado inesperado, mas que, no fim, é mais significativo. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Vale a pena pensar nisso, mesmo. É isso por hoje. Até a próxima. Até.